Ai, que calor da poxa, velho. Nossa, tá um calor absurdo aqui. Como é que tá aí, velho? No teu estado aí, no lugar onde tu mora? Tá calor? Porque, meu Deus. Ai, eu tô com muito calor, irmão. Cê é louco, o bagulho tá foda. O bagulho tá foda. E mais foda que o calor que tá aqui no Maranhão é a lista que eu vou trazer pra vocês aqui hoje com os 10 melhores filmes de 2024. Então, já começa a sentar o like nesse vídeo para receber mais conteúdos como esse daqui. Então vamos aqui para os 10 melhores filmes de 2024, porque cara, foi difícil de achar filmes bons nesse ano, porque Hollywood não conseguiu trazer grandes filmes. E não, cara, eu não assisto só filme hollywoodiano, mas na grande maioria das vezes eu só assisto filme hollywoodiano. Preciso melhorar o meu repertório cinematográfico, assistir mais filmes brasileiros, europeus, japoneses, italianos e por aí vai. Mas por enquanto, só filme hollywoodiano nessa lista, então vamos para os 10 melhores filmes de 2024. Em 10º lugar, vamos com Matador de Aluguel ou Roadhouse, estrelado aí pelo Jake Gyllenhaal e pelo Conor McGregor, um dos filmes mais subestimados de 2024, simplesmente porque os críticos não entenderam a vibe desse filme. A vibe desse filme não era ser um filme com um roteiro mega hiper power blaster digno de Oscar, não era um roteiro que prezava por uma atuação imponente, mas simplesmente um roteiro que prezava pelo quê? Pela galhofa. E isso, esse filme entrega com maestria. E claro, ancorado por uma excelente performance do Jake Gyllenhaal, que meu amigo, tá excelente aqui. Eu adoro esse ator e ele tá maravilhoso nesse filme, cara. Eu considero que esse aqui é um dos melhores filmes da carreira dele, porque ele tá muito à vontade. É um personagem que não tem muito a dizer, ele é simplesmente um forasteiro que chega na cidade para disputar briga de rua, né, briga de gangues ali, e descolar uns trocados, e nesse meio tempo aí ele acaba ganhando a atenção daquela cidade, daquela pequena cidade, e simplesmente todo mundo vê nele um herói, ele começa a proteger todo mundo e pronto. O filme ele não tem história, ele não é um filme que tem um roteiro muito polido, é simplesmente uma sequência de cenas absurdas que servem simplesmente para justificar a porradaria. E cara, o que você poderia esperar de um filme como esse? Nada além da porradaria. E nesse sentido, esse filme ele faz jus à essência desse canal daqui, que é falar sobre filme brucutu, filme de ação. Então, cara, se você é fã de ação, tem que ver Matador de Aluguel. E os críticos não sabem de nada quando eles falam que esse filme aqui é ruim. Eles não sabem de nada, porque esse filme aqui é bom, mano. É bom. Então ele merece aí a 10ª posição nessa lista daqui. Você tá... Eu diria que dá uns 25 minutos daqui. eu te acertei, né? Você tá bem? Quê? Que isso? Então você gosta de brigar. Já ganhou alguma? Ninguém ganha numa luta. Próximo filme da lista é Divertidamente 2, provavelmente aí a única animação dessa lista. Quem me conhece sabe que eu não sou um grande fã de animações, mas a Pixar vem me surpreendendo ao longo desses últimos anos aí, e Divertidamente 2 é simplesmente a melhor coisa que a Pixar fez aí nos últimos 10 anos. Ela deu uma caída ali, se não era Toy Story, dificilmente ela conseguia emplacar filmes muito bons. Eu não assisti a maioria dos filmes da Pixar dos últimos anos, mas Divertidamente é uma exceção muito gostosa de se acompanhar. E esse filme daqui, ele pra mim já é um clássico da Pixar, que conseguiu inclusive superar o original, porque aqui a gente tem a inserção de um personagem que combina muito comigo, que é o da ansiedade. E cara, em pleno 2024, se discutir questões de saúde mental de uma forma... Aqui eu não poderia dizer que é tão cômica, porque o filme ele trabalha essa questão da ansiedade, da personagem da ansiedade, né, da emoção que é a ansiedade, de uma forma muito contundente. Aliás, é a nova personagem mais bem desenvolvida, se é que existe essa concordância aqui, né, de mais bem... Eu acho que não existe essa concordância, não existe. Mas ela é a personagem que é melhor desenvolvida
dentro desse novo filme, dentro dessa nova narrativa do Divertidamente. E cara, pra mim o filme entrega exatamente aquilo que ele promete quando ele traz esses personagens novos, né? E assim, cara, não tem muito o que dizer. Se você quer entender melhor qual é a minha opinião sobre Divertidamente 2, clica no link aqui em cima para você analisar, você ver, né, a minha crítica sobre Divertidamente 2 e também tem a crítica de Matador de Aluguel. A maioria dos filmes tem crítica no canal, então vai lá, assiste o vídeo. Mano, Divertidamente 2 aí, na 9ª posição. Faz essa carinha de filha da puta que você já vai... Registro. Na 8ª posição temos Cuckoo, que é um filme de terror que ele só tá nessa lista por falta de grandes outros filmes que eu assisti. Por exemplo, eu não vi Alien Romulus ainda, eu não vi Long Legs, eu não vi Guerra Civil, não tive interesse de ver nenhum desses filmes por enquanto, então é por isso que eles estão fora dessa lista, mas eu assisti Cuckoo recentemente e pelo menos por enquanto ele é um filme que eu considero um dos melhores do ano pela abordagem um pouco diferenciada de terror, né? Ele é um filme de terror que é estrelado pela Hunter Schafer, daquela série Euforia. Cara, eu gostei muito desse filme, pelo menos nos primeiros 43 minutos, porque a forma como ele constrói a tensão, o suspense, é sensacional. E é um filme que me botou medo em alguns momentos, porque ele usa os jump scares de uma forma espetacular. Você não imagina, quer dizer, você imagina na verdade que vai ter um momento ali em que o espírito vai aparecer, porque é um filme basicamente que fala sobre espíritos, mas ao mesmo tempo o plot twist dele é que não é necessariamente espíritos, né? Sim, são criaturas. Ou seja, o filme é uma mistura de Stranger Things com Invocação do Mal, por exemplo. E é uma mistura bem interessante e inteligente, porque no começo do filme você começa achando que ele vai levar para um caminho e ele vai para um outro completamente diferente. Isso, claro, pode abrir margens para interpretação, e eu acho que talvez seja por isso que ele tá um pouco mais abaixo nessa lista, porque eu não gostei muito do final. O final dele é bem decepcionante, e é justamente esse caminho que ele escolhe seguir, que ele vai para um caminho que eu não esperava, que me tirou um pouco do filme, porque ele começa com um filme em que o vilão ele é um fantasma, é um espírito, e depois ele vai para um caminho completamente diferente. Tipo, a explicação que eles dão do que é aquela criatura, por que ela surge, de onde que ela vem, é que pra mim não faz sentido. E depois dos 40 minutos, o filme ele começa a perder um pouco o fôlego, porque ele começa a tentar explicar de onde que vêm essas criaturas, e essa explicação não me convenceu, tá? Mas assim, cara, a construção da tensão é sensacional. A Hunter Schafer tá sensacional nesse filme, e eu adorei também a interpretação do Dan Stevens, que é um ator que a gente tem que ficar de olho aí, porque ele manja muito de fazer esses personagens que ele faz aqui. Eu não vou falar muito qual que é a ideia dele nesse filme, que é pra não dar muito spoiler, mas eu gostei, cara. Eu gostei, é um filme criativo, nos primeiros 40 minutos, ele dá uma caída ali depois, o final não é ruim, mas também não é muito bom, né? Como eu não tenho nenhuma crítica desse filme aqui no canal, eu vou dar uma nota pra ele agora, e a minha nota pra ele é 7, justamente por conta que da metade pro final ele tem uma decaída ali. Mas saiba, se você tá procurando um filme que ele é muito uma pegada de Stranger Things com Invocação do Mal, que tem jump scare, sabe, que é um filme que te dá susto em alguns momentos, não é o tempo todo, mas em alguns momentos ele dá, e quando vem esse susto, cai muito bem, é muito da hora. Então você precisa ver Cuckoo, muito bom, merece o 8º lugar na lista. Nature is quite remarkable. Oh, it feels so good. We have to go. Some species need our help. I'm giving you the chance to be of great use in our quest for preservation. Na 7ª posição eu vou colocar aqui Strange Darling, um suspense psicológico estrelado pela Willa Fitzgerald, daquela série Reacher, que, mano, ela é muito boa, essa atriz, né? Eu achava que ela ia ficar sempre relacionada com aquele personagem que ela fez lá na série Scream, né? Um spin-off de Pânico, mas aqui ela mandou super bem. Mas basicamente do que se trata a história de Strange Darling?
É simplesmente um cara encontra uma mina, eles vão ter um encontro à noite no motel ali, e ela quer que ele faça algumas sacanagenzinhas com ela um pouco diferenciadas. Basicamente ela quer que ele bata nela, e ela sente a fetiche e a atração por isso, só que esses joguinhos sexuais, eles acabam saindo do controle. E aí o filme ele começa a te levar por um caminho completamente diferenciado. Afinal de contas, a grande pergunta desse filme é: quem é o vilão? Quem é o grande psicopata desse filme? Então é um filme que ele tem plot twist a cada cena, é plot twist atrás de plot twist, coisa que faz o Shyamalan ficar invejado, sabe? O que ele não consegue mais fazer hoje em dia nos filmes dele, esse filme que consegue fazer de uma forma espetacular. E esse aqui é aquele tipo de filme que, quanto menos eu falar sobre ele, melhor, cara. E não, isso não é uma desculpa do porquê, não, eu quero fazer o vídeo ficar mais curto e por isso eu vou falar pouco do filme. Não. Porque quanto menos você souber de Strange Darling, é melhor. Porque esse filme aqui é uma surpresa a cada segundo. É um baita filme, merece o 7º lugar na lista. How did I get so lucky tonight? Quantos por cento? Porra! 19%, beleza. Sexto lugar, não tem como não ser Kill, Massacre no Trem. Pra mim, uma grata surpresa de 2024, um filme que eu não vi muita gente falando, mas, cara, é um filmaço de ação. Se você é fã de John Wick e Operação Corvo Negro, Operação Corvo Negro nem existe esse filme, é Operação Invasão, aquele filme indonésio cheio de ação maravilhoso. Cara, esse filme aqui é uma mistura dos dois. Ele mistura muito a pancadaria e a violência, a técnica nas cenas de ação, que é Operação Invasão, com o estilo absurdo de John Wick. Cara, esse filme daqui, basicamente, ele começa como basicamente um romance, depois ele vai escanteando ali um pouco esse romance e vai indo para um campo mais de ter um sequestro no trem, e aí você tem o protagonista que ele quer proteger a filha de um grande político, ele é apaixonado por essa menina, e aí ele acaba entrando num dilema. Poxa, eu preciso salvar a mulher da minha vida e ao mesmo tempo proteger esse trem aqui. Então as cenas de ação elas começam a acontecer a partir daí. Tem também uma grande história de vingança nesse filme, por isso que eu falei que ele lembra muito John Wick. E esse aqui também é um outro filme que quanto menos eu falar é melhor. Eu sinto muito, cara, mas alguns filmes você tem que ter a experiência de assistir e tirar suas próprias conclusões. Mas o que eu posso dizer é que Kill, se você é fã de John Wick, você vai adorar esse filme. As cenas de ação no trem, cara, isso aqui é a obra-prima, é aula de cinema, aula de técnica de cena de ação. Hollywood precisa aprender com esse filme daqui, porque ele é um filme indiano, cara, é um filme indiano. Olha aí, eu falei que não é filme de Hollywood, mas tá aqui, ó, tem um filme indiano aqui, que é simplesmente sensacional, cara. É uma história de romance, que depois vai pra uma história de sequestro, depois vai pra uma história de vingança, e aí eles pegam esses elementos e transformam num baita filme de ação. Se você é fã de John Wick e Operação Invasão, tem que ver Kill, o Massacre no Trem. Em quinto lugar temos Boy Kills Road, mais um filme de ação, dessa vez estrelado pelo Bill Skarsgård, que é um filme que eu vi muita gente falando mal, e além disso foi um grande fracasso de bilheteria, né? Ele custou ali seus 80 milhões e arrecadou 3 milhões de dólares, ou seja, um dos maiores fracassos da história do cinema. Mas cara, esse filme daqui, do que ele se trata? Eu já fiz análise dele aqui no canal, vou dar uma olhada lá, porque é um filme maravilhoso. Ele é basicamente o seguinte: você tem um regime totalitário que comanda uma nação onde os plebeus, os pobres, eles são colocados numa espécie de gladiadores, se tornam gladiadores ali, eles têm que lutar pela própria vida em um jogo de vida ou morte. E esse jogo de vida ou morte, ele é televisionado para o mundo inteiro.
tem investidores, tem pessoas ali que investem para ver esses caras lutando entre si, então tem aposta, é claro, ou seja, basicamente uma rinha de galo entre pobres. Basicamente essa que é a premissa de Boy Kills Road, e cabe ao nosso protagonista, Boy, esse é o nome dele, o nome do personagem, do Bill Skarsgård. Ele precisa desmontar toda essa máfia, e aí claro, você já sabe, altas cenas de ação, e pra mim, a coisa que denota a grande qualidade desse filme é que ele é filmado de uma forma extremamente frenética e parece muito um jogo, cara. Sim, porque afinal de contas, esse filme daqui, ele emula uma espécie de Battle Royale. Pra quem não sabe, Battle Royale é aquele tipo de jogo em mapa aberto ali, né, que você controla os personagens, sai matando todo mundo, você tem umas equipes, tipo Free Fire, né, pra resumir, tipo Free Fire. Então, isso daqui é como se fosse Free Fire, e aí ele precisa desmontar toda essa galera. Eu prefiro mais PUBG do que Free Fire, tá? Mas é isso, cara. Então ele precisa desmontar todo esse sistema. Enquanto isso, ele vai meter porrada em todo mundo. E pra mim, a melhor coisa desse filme é a forma como o diretor, ele mexe a câmera, tá ligado? Ele usa a câmera pra fazer você pensar que você tá num jogo. Em vários momentos eu pensei, mano, isso aqui parece um videogame, mano. Então assim, se você é fã de filme de ação, galhofa, que não se leva muito a sério, que é bagaceira mesmo, de alto nível, esse filme daqui é uma ótima pedida. Boy Kills Road na 5ª posição. O próximo filme da lista é para aquele que é fã de motocicletas, mas também é um grande fã da série Sons of Anarchy. Cara, Clube dos Vândalos, ou que é um nome meio merda para um filme, que no original ele se chama The Bike Ride, que a grande sacada desse filme é contada através da personagem da Jodie Comer, né, que faz a Jude, né? E essa personagem, ela basicamente é o seguinte, ela é o grande conflito amoroso, né, o grande amor da vida do Benny, e ela vai contando, documentando a história desse clube, de como que ela fez parte, como que ela entrou, como que o Benny entrou na vida dela. E basicamente é isso, é um filme que ele tem um aspecto meio documental, mas acima de tudo ele ainda é um bom drama. Se o cara, se tu aí é fã de Sons of Anarchy, que gosta de moto, Harley Davidson, essas coisas, é um filme sensacional. Mas por que eu coloquei ele nessa lista? Pela carga dramática dele. Eu pensava que ele ia ser um baita de um filme de ação, com tiro, porrada e bomba pra tudo quanto é lado, mas não, ele é um filme mais sensível, sabe? Ele é um filme que ele tenta mostrar essa visão do Benny. Será que ele vai conseguir buscar a tão sonhada redenção? Será que ele busca mesmo por redenção? Então, e o que eu gostei também é que os atores, eles dão tudo de si nesse filme, né, nos personagens. Eu gostei da atuação do Michael Shannon, por exemplo. É um filme que, diferente da série Sons of Anarchy, esses caras, eles estão ali porque eles simplesmente gostam de motos, não são bandidos, entendeu? Então tem um pouco dessa dicotomia, tem os caras que querem ser bandidos e tem os caras que não querem, então tem essa dicotomia, os caras simplesmente são apaixonados por moto e é isso. Eu sei que dessa lista parece que é um filme bobo, mas só assiste, cara, vai e assiste porque ele tem algumas lições valiosas, é simplesmente sensacional, vale o 4º lugar na lista. Em 3º lugar, mais um filme de ação que é Furiosa, uma saga Mad Max, não poderia faltar. Cara, pra mim o melhor filme de ação do ano, eu não considero esse filme daqui uma continuação do Mad Max Estrada da Fúria de 2015 e tampouco um spin-off, porque apesar de contar a história da Furiosa quando mais jovem, esse filme daqui ele tem a sua história própria, ele tem o seu próprio desenvolver, o seu próprio caminho para trilhar, e tudo isso é denotado através da excelente interpretação da Anya Taylor-Joy, que pra mim é uma das melhores atrizes de sua geração. E cara, as cenas de ação desse filme são simplesmente espetaculares. O que o George Miller consegue fazer com o deserto, aproveitando aquela paisagem ali, é simplesmente genial, cara. Ele criou uma mitologia que é muito foda, sabe? Eu digo que esses filmes que ele tem feito agora, tanto o Estrada da Fúria quanto esse filme daqui, são superiores aos filmes do Mel Gibson, lá dos anos 70 e 80, porque ele consegue ampliar, expandir o escopo desse universo. E você consegue imaginar, cara, o que vem dali agora? O que esse cara pode ainda fazer com esses cenários, com essas cenas de ação? Tudo é realmente possível aqui. E a Anya Taylor-Joy tá sensacional. Eu acho que, inclusive, ela conseguiu superar a Charlize Theron fazendo essa personagem. E eu gostei também que o que pra mim é a melhor coisa desse filme é o Chris Hemsworth como vilão.
sim, ele conseguiu se desvencilhar um pouco da imagem de Thor. Ele é um ator muito carismático, mas ele não tá fazendo a mesma coisa que ele fazia no filme do Thor, que era aquela coisa mais clichê que ele fazia em todos os filmes que ele fazia. Você via o Thor. Aqui não. Você vê outro Chris Hemsworth, então esse personagem dele é muito bom. Cara, Furiosa é um baita filme, merece o 3º lugar na lista. Em segundo lugar, o melhor filme de terror do ano, que é A Substância. Cara, A Substância é simplesmente o filme mais icônico do século no que se remete a terror. E eu achava que era um filme da A24, porque eu falei, se é filme de terror bom e conceitual, tem que ser da A24, mas não é da MUBI. Isso já prova uma coisa. Não é porque um filme é da A24 que necessariamente ele vai ser excelente, uma obra-prima. E esse filme daqui, A Substância, prova isso com maestria. Cara, é um filme que, na minha opinião, a Demi Moore, ela tem que ganhar o Oscar por esse filme. Se ela ganhar o Oscar por esse filme daqui, vai ser a condecoração do gênero do terror, que sempre foi injustiçado pela academia, assim como o gênero de ação, o gênero de comédia. Filmes de gênero geralmente são escamoteados pela academia, pelo Oscar, que só liga para filme dramático, filme histórico, filme de época. Cara, esse filme aqui, ele trata de assuntos extremamente atuais, né? Que é, por exemplo, a questão da busca pela fama, o quanto que você está disposto a sacrificar a tua própria essência pela fama. E, mano, esse filme discute isso de uma forma sensacional, com um horror físico, um horror que lembra muito filmes como O Enigma de Outro Mundo, lá do John Carpenter, que é um filme que ele usa mais esse horror corporal do que aquela coisa do jump. Eu tive que gravar o vídeo de novo porque a câmera do celular desligou, mas vamos lá, cara. A Substância é realmente um filmaço, não tem como. Se a Demi Moore não ganhar o Oscar por esse filme, não há justiça nesse mundo. Merece aí o 2º lugar na lista. E em primeiríssimo lugar, não poderia ser outro a não ser Duna Parte 2. Muita gente fica dizendo que esse aqui é um filme superestimado. Cara, primeiro, esse filme aqui não foi dirigido pelo Nolan, então não tem como ele ser um filme superestimado. É um filmaço, uma obra-prima, o filme que melhor constrói um universo de uma forma espetacular, sabe, longo. Mas se você assistiu o filme no cinema, você sabe que a experiência em ver esse filme é uma coisa de outro mundo, cara. Sabe, os embates, né? Eu gostei muito do vilão desse filme, interpretado pelo Austin Butler. É um vilão imponente, ele não aparece muito, mas ele tem muita essência. É um vilão que eu acho que se ele tivesse um pouco mais de espaço, se tivesse outro filme, ele seria... Quais que são os filmes que você considera o melhor filme ou os melhores filmes de 2024? Coloca aqui nos comentários, vamos discutir. E é isso, um abraço e valeu.